pessoal, mais um vídeo nesse canal. Vamos tentar manter uma constância, né? E hoje eu vim contar pra vocês um acontecimento de um treino meu de corrida, né? Como alguns sabem, outros não sabem, eu corro na rua, já tem 6 anos ou um pouco mais do que isso. E eu fui fazer um treino no domingo, né? Um treino habitual era fazer um longo, 15 quilômetros, mas eu não tava com muito tempo esse dia, então eu falei, vou fazer o máximo que eu puder. E aí eu saí pela rua pra correr. E no meio do treino, gente, eu tava correndo, né? Eu não uso os dois fones, então eu tava com o fone no ouvido e o outro ouvido liberado. Até mesmo para eu conseguir acompanhar, né, o movimento da rua e não ter risco, né, de alguém dar um grito, de repente eu não escutar, ou um carro, enfim. Eu simplesmente escuto um grito atrás de mim, um carro que vinha passando, né, ali do meu lado, gritando, cuidado moça! E aí no mesmo tempo que eu olhei para trás, né, de onde vinha o grito, eu consegui ver uma pessoa se aproximando, correndo rapidamente e senti um empurrão nas minhas costas. Assim, foi um susto enorme. Na hora eu fiquei sem reação. Eu vi que era uma moradora de rua. Não era uma pessoa jovem, mas também não era uma pessoa muito idosa. Tinha cabelo meio branco. E nesse mesmo momento eu fui pra frente, mas graças a Deus eu não caí. Porque o risco ali, eu estava na calçada perto da rua, então se eu caísse pra rua, o risco ainda seria muito maior, né? De um atropelamento, né? Ou só de cair também poderia me machucar. Ou pior, gente, poderia ser uma pessoa que, né? Que sendo morador de rua, a gente sabe que pode vir tudo, né? Já vi gente contando depoimentos de que tacaram coisa, garrafa, enfim, né? Guarda-chuva, até guarda-chuva, gente. E aí eu fiquei pensando, né? Como Deus nos guarda. Porque a gente às vezes anda na rua achando que tá tudo bem, né? É um trajeto conhecido. Como que você vai imaginar que do nada surge alguém, corre atrás de você e te dá um empurrão? Não é uma coisa muito comum, né? Nesses 6 anos que eu corro nunca tinha acontecido nada semelhante. Então eu compartilhei isso, né, no meu Instagram também. É uma forma de alerta para quem corre na rua. Muita gente corre na rua e às vezes não tem esse cuidado de ficar olhando para trás, né, para ver se vem alguma coisa esquisita, suspeita. E eu peguei como aprendizado, mas também como um testemunho, tá? Porque eu não ter caído foi um livramento de Deus. Ela não ter me atingido com nada, né? Porque poderia ter acontecido isso, gente. Isso também foi um livramento. Então, tem coisas que às vezes a gente tem que abrir os olhos para entender que o mundo espiritual existe, que o inimigo ele não fica satisfeito quando ele vê que Deus está te abençoando, está te guardando, está te protegendo, que é o que ele faz, que Deus faz de melhor, né? De melhor fica meio estranho, né? Mas pela sua graça e pelo seu amor conosco, né, ele cuida da gente. Não porque a gente, nós somos super merecedores, maravilhosos. Não. Pela graça, né, que somos salvos. E pela graça, né, ele entregou o seu filho para morrer por nós, então sim, ele cuida de nós. E cabe a nós estarmos atentos, orando em todo o tempo, porque a Bíblia fala vigiai e orai. Então, a parte do vigiai é essa de a gente estar alerta, né, porque a gente sabe que se está na rua, tem risco, né. E orar também, quando a gente sai de casa, vai fazer um treino, ora, pede a Deus para guardar. Eu sempre oro pedindo, Deus, me guarda dos cachorrinhos, caramelos, para eles não me morderem, e de pessoas ruins. Engraçado que eu estava passando ali, né, antes de chegar nesse local, correndo, eu pensei, gente, eu orei para Deus proteger as pessoas. Mas, assim, a gente fica achando, pessoa de gente, né? Mas a gente vai encontrar com um monte de gente no meio da rua. Mas não é isso, né? É justamente esse tipo de pessoa ruim, que quer nos fazer mal de alguma forma, e a gente nem imagina, né? Nem espera. Mas é isso, gente, foi um vídeo de alerta para falar para pessoas que correm na rua tomarem cuidado também olhando para trás, porque às vezes a gente está olhando o movimento na nossa frente, do lado, mas do nada assim pode surgir alguma coisa. E principalmente também, gente, pessoas vulneráveis, né, em estado de vulnerabilidade, a pessoa está morando na rua, catando lixo, revirando lixo, é uma pessoa que já não tem mais nada a perder. O psicológico dessa pessoa já foi, entendeu? Então ela não está preocupada de te fazer mal com consequências que possam vir sobre ela, né? Então, mais um motivo pra gente estar atento. Se você vê um morador de rua, por mais que ele não pareça que vai te fazer nada, custa você atravessar a rua? Não custa, entendeu? Você vai ficar passando perto do perigo? Você vai ficar brincando com o perigo? Essa situação que me aconteceu foi uma situação que eu não vi, mas eu acho que cabe muito a gente estar atento também, né, ao que acontece aí ao redor, pra gente não cair mais em ciladas. E um outro ponto também que eu acho que é relevante, sobre reação. Muitas pessoas, né, me perguntaram, e aí, o que você fez? Você voltou lá e deu uns tapas na veia? Gente, eu sou totalmente contra a reação. Tem gente que briga no trânsito, sai do carro e assim,
pra brigar mesmo, pra enfrentar. Só que você não sabe a pessoa que tá do outro lado. Às vezes a pessoa tá armada, né? Às vezes você vai cair no pau, a pessoa vai te processar depois. Enfim, e se tratando de morador de rua, piorou, né? Porque a pessoa que tem estado de vulnerabilidade já é uma pessoa mais idosa. Você bate na pessoa, você pode reverter a situação para você ser o errado da história. Então, tem situações que ou você liga para a polícia, se for o caso, ou você se afasta mesmo, sabe? Porque você não pode se colocar numa situação pior ainda de risco do que você já tá. Então, meu conselho é sempre assim, ó, respira. Eu sei que para os coléricos deve ser quase impossível não ter uma reação. Mas a gente tem que sustentar as nossas reações também. Então, se você reage, isso te cria um problema maior, você vai ter que lidar com isso depois. Então, cabe a gente o quê? O que eu faço agora? No meu caso, eu consegui terminar meu treino, né? Consegui continuar correndo, não aconteceu nada. Mas talvez se eu tivesse parado e enfrentado, eu teria criado um problema pra mim ali que ia acabar com o meu dia, acabar com o meu domingo. Era dia de jogo do Brasil na Copa. Perdemos. Mas era um momento que eu estava com a minha, né, com a minha igreja, com o meu filho, me confraternizando com pessoas. E eu poderia ter estragado tudo numa reatividade. Então, são várias camadas aqui nesse vídeo, né? Primeiro, pra gente ter mais atenção, pra gente pedir mais, orar mesmo, pedir proteção a Deus, e também para tomar cuidado quando a gente for reagir a problemas, a situações. Se a gente puder se livrar dessas situações, é o melhor dos mundos. Mas se acontecer, o que a gente faz, né? Então a gente também tem que estar com o nosso emocional, né, bom para lidar com essas situações quando elas acontecerem, se acontecer, que não aconteça, né? É isso, gente. Você também corre na rua? Já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido? Algum doido já tentou te bater? Já tentou te agredir? Algum mendigo? Já aconteceu alguma situação dentro de um treino que você ficou ali surpreendido? Porque a palavra é essa, gente. Fiquei assim, sem reação, sem entender o que estava acontecendo. No primeiro momento eu achei assim, gente, será que algum amigo, alguém brincando fez isso e me empurrou? Quando eu vi que não, aí que eu me liguei que a situação era grave, né? Era uma situação de tentativa mesmo, de ataque, de me fazer mal mesmo, de forma gratuita, né? Porque a mulher nunca nem me viu na vida. Mas é isso, gente. Me conta aqui nos comentários. Você corre na rua, você já presenciou alguma coisa semelhante? E a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.